Já está gravando. Agora. Ao vivo no Facebook. Acho que o danadinho vai querer que eu tire o Google Earth. Era tão legal ir mostrando onde é que anda. Passear em Roma. Não vai dar, não. Vou tentar mais um pouquinho. Que coisa. Tá travando para transmitir. Começou a entrar. Não estou te ouvindo agora. Agora sim que estava no mudo. Ah, tá. Você estava falando mal de mim. Não, nem estava falando. Tcharam, Já tcharam. jogou no Face? Já. Não. Já. Mas ainda não coloquei para transmitir. Porque ele tá lerdo que nem Já jogou, mas não colocou para transmitir. uma carroça. Qual o título que a gente coloca? Live sobre Maria. Direto de Brusque, Santa Catarina. Para o mundo. Esses dias eu estava assistindo o jogo do Fluminense via YouTube e o narrador dizia assim, eu ria que me matava, porque a Globo sempre dizia ao vivo para todo o Brasil. Daí o cara dizia jogo Fluminense e Flamengo ao vivo para todo o planeta Terra. Bom, agora eu vou abrir o Facebook no meu celular para ver aqui as pessoas, né? E vamos ver se vai transmitir. Então, Padre Diomar, estamos aqui ao vivo pelo Facebook, minha página Padre Joãozinho, o pessoal já está entrando, e também estamos nos preparando para retransmitir pelo Face da Paróquia São Luís Gonzaga, em Brusque. No meu aqui já temos 8 pessoas, né? A live hoje é sobre Maria, porque é dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Estou vendo aqui várias paróquias do Carmo em Santa Catarina. Impressionante a devoção a Nossa Senhora do Carmo. Tudo bem, Padre Diomar? Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos. Já temos 70 pessoas agora. Nós estamos jogando para a página da paróquia São Luís Gonzaga aqui. Então, acho que quem está acompanhando está percebendo que nós estamos com o Facebook conectado, os dois Facebooks, o meu e o do Padre Diomar, conectados, né?
e vamos ver se a internet contribui com a gente, se a gente consegue fazer essa live de maneira bem tranquila. O começo sempre é assim, as pessoas vão entrando, né? Já são 142 pessoas, você pode ir colocando seus comentários, né? Porque eu estou lendo os comentários que você está fazendo. A Melinha, Jerusa Luz, Cristiane Pinheiro, a Melinha Elga Machado, boa noite, Márcia Dantas, boa noite para todos que estão aqui. E logo teremos convidados aqui na nossa sala, né? Marlon, Maria da Glória Almeida, conhece essa, Padre Delmar? Ah, conheço, minha fiel paroquiana. Ana Carolina Almeida Girardi, também estão nos assistindo, já são aqui no meu 147, nessa nossa live, live mariana, né? Então, só quero aí agradecer ao Padre Diomar, meu pároco, né, pároco da minha terra natal, pela oportunidade de conversarmos aí de maneira amigável, né? Ele foi meu aluno e agora é meu pároco. Tudo bem, Padre Diomar? Bem, eu que agradeço a oportunidade, né, pessoalmente, mas também como paróquia São Luís Gonzaga. Nós temos oportunizado aos nossos fiéis ao longo dessa pandemia as transmissões das missas, né, algumas formações. Semana passada falávamos sobre Santa Paulina com o Padre Napoleão, né, e hoje, no dia de Nossa Senhora do Carmo, falar de Maria contigo. Então, podemos falar logo sobre a festa de hoje, porque todo mundo está quente aí, sabendo que hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Eu sei que Nossa Senhora do Carmo é uma dos títulos de Nossa Senhora mais igrejas, né, inclusive antigas, portuguesas, por exemplo. Hoje é feriado lá em Recife, porque a padroeira da cidade é Nossa Senhora do Carmo. Estava vendo aqui na internet, tem tanta Nossa Senhora do Carmo pelo Brasil que é impressionante. E muitas pessoas se chamam do Carmo, Carmo, não é? E muitas vezes essas pessoas não sabem de onde vem a devoção à Nossa Senhora do Carmo. Eu acho uma devoção belíssima e tão bela quanto antiga, né? Porque é radicada na Ordem do Carmelo, né? Então, o Carmelo é uma forma de vida contemplativa e às vezes até de clausura que tem a sua inspiração no profeta Elias, lá do Antigo Testamento, que fez aquela experiência na gruta do Carmelo, né? Do Monte Carmelo. E ele queria encontrar Deus. Então, os carmelitas nasceram de um grupo que resolveu repetir a experiência de Elias e pelo século XII foi lá para o Monte Carmelo e começou a viver uma vida de clausura, uma espécie de monges. Depois acabaram sendo expulsos pelos muçulmanos, perseguidos pelo mundo inteiro, mas lá no Carmo eles já tinham a devoção à Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmelo. Carmo, na verdade, é jardim. Então seria Nossa Senhora do Jardim, né? Fizeram uma capelinha Nossa Senhora do Carmo lá, mas um pouco mais tarde, mas não tão tarde, ainda por volta de 1270 por aí, o São Simão Stock pediu a intercessão de Nossa Senhora do Carmo diante das perseguições e dos sofrimentos, e a ordem estava para acabar no mundo. E aí ele teria tido aquela visão de Nossa Senhora, que ele pergunta qual é a solução para a gente sobreviver. E ela aparece com o escapulário, não é? Até tem um aqui, ó, escapulário Nossa Senhora do Carmo. Mas aí as pessoas pensam que foi Nossa Senhora do Carmo que trouxe o escapulário para o São Simão. Mas, na verdade, os monges já usavam o escapulário, não é? Porque escápula é esse osso, né? Que a gente tem aqui no ombro. Então, tudo que se coloca apoiado no ombro é escápula. E aí veio o termo latino escápula, scapulae, como proteção. E muita gente entende, então, que o escapulário é apenas uma proteção. Mas aqui que vem uma tradução diferente. É proteção contra a sujeira. Sabia disso, Padre Omar? Porque
na verdade, aquele pano, não é, que os carmelitas utilizam é um avental, não é? Eu até, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Eu preparei uma imagem, vou ver se eu consigo só mostrar um pedacinho, né? Preparei algumas imagenzinhas, vamos ver se vai dar. Tá vendo aí? Agora sim. Tá vendo, né? As freiras usando esse pano marrom em cima, então elas até estão usando, olhando, né? Porque quando elas iam trabalhar, descascar batata, né? Isso ia sujar, elas não iam colocar outra roupa, elas usavam então a escápula, ou seja, o avental. E muita gente acaba usando essa forma simplificada aqui, ó. Tá vendo aí o escapulário? Tá, né? Essa forma Sim, tá bem bonito. simplificada, que é a que eu tenho aqui também, que a pessoa coloca assim, né? Para proteger a frente e as costas. E muitas vezes diz, contra os ataques do demônio. Claro, também, né? Mas, fazendo agora a minha interpretação de teólogo, quando São Simão perguntou para Nossa Senhora do Carmo qual seria a solução para proteger a ordem, ela falou: o avental, o serviço. Então, quem coloca o escapulário faz um compromisso de serviço. É a mesma coisa que aquela consagração de escravo de Maria, no método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Num tempo que todo mundo via Maria como rainha, ele disse: a verdadeira devoção é enxergar Maria como escrava, como serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. E esse é o principal tema do meu livro, que parece que você está lendo aí, a verdadeira história da Virgem Maria. É isso? Já li, inclusive, né? E agradeço aí por você ter deixado aqui na secretaria, inclusive dedicado, guardarei com carinho. E já fiz propaganda também, né? Hoje já vendemos 2 exemplares. Então, em Brusque, imediatos. tem na livraria O Caminho. Eu falo em Brusque, tem gente do Brasil inteiro ouvindo aqui, né? Fazendo perguntas, etc., sobre Nossa Senhora Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Serviço, Nossa Senhora do Escapulário, né? Do Jardim. Nossa Senhora do Jardim. Aqui, depois vou dizer um negócio sobre o escapulário ainda. Aqui em Brusque, tem na livraria O Caminho, né? Deixei lá o livro A Verdadeira História da Virgem Maria, e tem também na livraria São Luís Gonzaga, ali com o Fabrício, e eu tenho também, só amanhã, porque sábado eu volto para São Paulo. Eu só estou aqui passando umas 2 semaninhas aqui com a minha mãe de clausura, e depois já volto para São Paulo. Olha só, Carmo Silva está aqui falando com a gente, muito bem explicado, Padre Josinho, e ela se chama Carmo, né? Então, muita gente pensa que pode ir lá na lojinha, comprar o escapulário e colocar, mas não é assim. A Congregação para o Rito, né, estabeleceu um rito para a imposição do escapulário, ou seja, desse compromisso de serviço, que significa também proteção. Não agora só para descascar batata, mas a proteção, né, no combate espiritual de cada um. Então, precisa ser colocado por um sacerdote. Isso é uma norma da igreja. A pessoa que comprar um escapulário, ela deve procurar um sacerdote que vai fazer a bênção e vai lhe impor. Tem até uma fórmula, né, de imposição do escapulário. E a pessoa, a partir daquele momento, não tem aqui um objeto de superstição, um amuleto, não, nada disso. De um lado tem a Nossa Senhora do Carmo, do outro lado tem o Sagrado Coração de Jesus, sabia? É assim. Nossa devoção. E aí, o que você achou do livro A Verdadeira História da Virgem Maria? Você sabe que eu não falei de Nossa Senhora do Carmo aqui nesse livro, né? Hoje a gente está falando no dia de Nossa Senhora do Carmo, então começamos com esse assunto. Mas eu não... Boa noite, Maria do Carmo, está nos assistindo aí também. O que você achou do livro, Padre? Pode falar com sinceridade. Primeiro, quando a gente vê o título, A Verdadeira História da Virgem Maria, logo penso, o que vai ter de verdadeira, né? De tantos já escreveram, e daqui a pouco, né, retomar para a verdadeira história, logo o Padre Joãozinho, né, que agora, nessa época tão atual,
Mas aí quando você começa já no primeiro capítulo, né, ser motivado por uma experiência sua particular, devocional, junto da Nossa Senhora da Estrada, lá em Roma, a gente começa a entender que alguma coisa vai, né, expressar esse título. E aí tem que ir até o final do livro para conseguir chegar, né, à conclusão. Mas, né, de maneira bem sintética, o que eu dizia assim, a gente vê aquilo que, como igreja, a gente diz, Maria é a grande catequista. E ali é um romance que ela conta, né, na voz da mãe de Jesus sobre a história da salvação. E aí você aprende de novo, né, essa qualidade de Maria como catequista que vai nos colocando aí aos passos de Jesus. É uma escola, né? E ela é a professora. Na verdade, isso que você está falando aconteceu em 2005, quando eu fui para Roma. Quando é que você chegou a Taubaté para fazer teologia? 2007, quando você estava voltando. Então você pegou o final da história, não é? Foi assim, em 2005 eu fui para Roma. Eu era diretor da Faculdade Leoniana, fazia o programa de Direção Espiritual na Canção Nova, estava tudo metido em comunicação, e eu fui para Roma fazer o doutorado lá, ou completar um doutorado. Aí, quando eu cheguei, aprendi um pouquinho de italiano, saí pelas ruas de Roma para fazer a entrevista para ingressar na Universidade Gregoriana. E aí eu acabei entrando numa igreja e vi essa imagem aqui que eu vou compartilhar com vocês agora. Essa daqui, ó. Essa imagem é a imagem da Madonna della Strada. Dá para ver aí, né, Padre Delmar? Sim. Então, isso mesmo. E ela está na Chiesa del Gesù, a Igreja de Jesus. Essa Igreja de Jesus ela é fantástica. Foi ali que surgiram os jesuítas, nos idos de 1500. E eu fiquei impressionado com essa imagem, sem saber a história dela. Até pela beleza dela, isso aqui é uma coroa mesmo, de ouro, com diamante, rubi, esmeraldas, que foram dados por reis. Aqui tem a coroa do menino, aqui o colar também, o brinco, todo de diamante, né? Tudo isso daqui são pedras preciosas. Muito bem. Bom, toda vez que eu ia para a universidade, eu parava lá e rezava para essa Madonna lá Estrada. No livro, no capítulo 1, eu conto que chegou um dia, a imagem sumiu. Desapareceu, simplesmente. E aí eu fui para o sacristão e perguntei o que tinha acontecido. Ele disse, olha, levaram para restauração. E esse é o primeiro capítulo, né? Eu fico olhando para aquele lugar vazio, né, onde agora não tem mais Nossa Senhora, e dá um sentimento de orfandade, né? Levaram meu Jesus e não sei onde o puseram, aquele que disse Santa Maria Madalena. Mas é nesse momento que eu me imagino numa espécie de êxtase e Maria vindo ao pé do meu ouvido e dizendo assim, eu vou te contar a minha história, né? E a partir do capítulo 2 até o capítulo 29, o livro tem a história de Maria desde o seu nascimento até o pontificado do Papa Francisco, né? Mesmo quando ela vai para o céu, a Assunção, a declaração do dogma da maternidade divina, Theotokos, a devoção a Maria ao longo dos séculos, o surgimento do Rosário, tudo isso vai... Quando chega no 30º capítulo, eu vou pular logo para o 30º, né? Quando chega no 30º capítulo, em 2007, justamente, eu volto para Roma e morto de curiosidade de ver como tinha resultado a restauração. E o resultado foi esse aqui, né? Que é o que está nas orelhas, que eu coloco aqui nas orelhas do livro, né? O antes e o depois. Eu não preciso dizer que foi um susto quando eu vi isso daqui. Vejam isso. Isso. Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Corri para a sacristia e fui falar com o sacristão. E aí ele me explicou. Essa é a verdadeira imagem de Nossa Senhora que Santo Inácio de Loyola viu em 1500. E que estava na parte de fora da igrejinha da estrada. Ela era Madonna da Estrada porque ela ficava olhando para a estrada para quem chegava a Roma. Aquela história, todos os caminhos levam a Roma. E
O que aconteceu? Com o tempo, o pessoal começou a achar essa daqui simples demais. Era um afresco, na verdade, era feita em cima do gesso, né? E aí resultou nessa melhoria aqui, ó. Aquela que era uma serva se tornou uma rainha, né? Então, o que acontece? Na nossa devoção, às vezes a gente pinta demais, enfeita demais, e Deus é simples. Maria, no livro, eu fiz aquele disco Os Mistérios do Terço, né? Que no último mistério glorioso diz assim: e no quinto mistério, coroada é Maria, que foi serva e por isso é rainha. Então, a verdadeira história da Virgem Maria é a história de serviço, né? E a realeza dela é uma realeza de serviço, porque no reino de Jesus, reinar é servir. Então, essa é a verdadeira história da Virgem Maria. Quem quiser ser devoto de Maria deve ser servo, não é? Porque se ele quiser apenas enfeitar a sua deusa, né, ele vai cair, Padre Delmar, no erro. E agora, depois de escrever esse livro, depois de dar 20 anos aula de Mariologia, que eu me dei conta, desculpa quem está aí agora nos assistindo, um papo meio cabeça aqui entre dois padres. Eu me dei conta de que quando o cristianismo se expandiu para fora do ambiente judaico, principalmente na Grécia, e chegou em Éfeso, ele se defrontou com a deusa Ártemis, que era uma grande deusa de Éfeso, não é? E muita gente projetou a divindade feminina de Ártemis em Maria. Você está entendendo? E não é só Ártemis, é Cibele, é Ísis e outras deusas mães. E com isso foram mistificando Maria, tornando ela, primeiro, deusa, não é só mãe de Deus, deusa, né? Mas a Maria não é deusa, Maria é a mãe de Deus, ou seja, ela está a serviço até mesmo da verdadeira natureza de seu filho, que é totalmente Deus e totalmente humano. Aí poderíamos discutir sobre a Theotokos, Maria, mãe de Deus. Mas no livro eu vou mostrando, Maria que vai falando, né, do capítulo 2 até o capítulo 29, como é que ela se revela como mãe e como serva, como discípula, né, e como professora do cristianismo, como é que ela vai realizando seus diversos serviços, também nas aparições, em Guadalupe, né, em La Salette, e isso foi uma coisa que eu percebi. Em todas as aparições, ela vai cada vez pegando gente menor. O índio Juan Diego tinha 50 e tantos anos. Agora, as criancinhas, coitado do Francisco, tinha acho que 7 anos, né? O Francisco e a Jacinta eram novinhos. A mais velhinha era a Lúcia, que ainda assim era nova. Então, Maria vai pegando cada vez mais criança. Bernadette, né? Em Lourdes, ela vai diminuindo a idade. Aliás, ela pega depois, ela se revela para crianças que não tinham catequese, aliás, não tinham nem escola, eram analfabetos. Né? Os meninos de La Salette, a Melânia, eram analfabetos, né? E o Maximino. A Bernadette também era analfabeta, não sabia falar nada do francês, só o dialeto. Os 3 meninos de Fátima eram analfabetos também. Falando em Fátima, você sabe que na última aparição de Fátima também vem Nossa Senhora do Carmo. No final da aparição aparece Nossa Senhora do Carmo. É com Nossa Senhora do Carmo que se completa as aparições de Fátima. Bonitas essas Já dá para histórias, né? acrescentar um capítulo depois, só de Nossa Senhora do Carmo. Eu estou Como em dívida fruto aqui com dessa live. Eu estou em dívida com a Nossa Senhora do Carmo. Mas o bonito do livro, né, além da linguagem que é bastante simples, gostosa, né, serena de ouvir, é que a gente entra no dia a dia de Nossa Senhora. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, primeiros capítulos ali, é a jornada de Maria junto com José, né, Jesus pequenino, esse espírito de judeus orantes, né, de Nossa Senhora, as orações do Salmo, né, bem dividido. Então, quase que ali um
um dia de Nossa Senhora, da família de Nazaré, que não tem nada de diferente, né, das nossas famílias, né, na simplicidade, na pequenez, Até onde tomava aprendendo a viver. banho, eu coloco no Até livro, onde tomava banho. tomava banho, até onde ia no banheiro, que é uma coisa que a gente nunca se dá conta, que Jesus também fazia xixi, né? A questão do clã, né, a família de Jesus, a grande família, que às vezes as Como é que lavava a pessoas, né, os louça, irmãos, como é que fazia o exatamente, pão. E uma coisa dormir bonita, na esteira, né, dormir toda na essa esteira. simplicidade, o que era o dia a dia deles é muito significativo, porque nos remete a uma experiência, né, física, verdadeira, né, Você sabe que teve um daquilo pastor que... que me ajudou a escrever essa parte até a Assunção de Maria? Ah, é? É um pastor, chama Pastor Rodrigo. Ele é adventista, pastor adventista. É pós-doutorado em arqueologia bíblica em Jerusalém. E uma coisa que na nossa teologia católica, às vezes a gente descuida um pouquinho, é da geografia e da cronologia. Então, nós trabalhamos muito o sentido do texto, etc., mas às vezes a gente descuida um pouco da história, e aí a história não tem uma linearidade, né? Então, eu procurei no romance, porque na verdade é uma história, eu vou contando, ou melhor, Maria vai contando a história dela, então vou usando os apócrifos, por exemplo, o proto-evangelho de Tiago, vou usando fontes históricas, vou usando fontes geográficas, qual é a distância, por exemplo, como calcular quanto tempo levaria para Maria sair de Nazaré e chegar em Carim para visitar Isabel? No começo eu pensava que era um dia, 2 dias, depois eu cheguei a 5 dias, né? Então já é uma semana de caminhada. Você pensa que para fazer uma viagem de um dia é uma coisa, para fazer uma viagem de 5 dias você tem que levar comida, o peso já vai sendo maior, não tem ônibus, né? Tem no máximo um burrinho. Grávida, na Então, ida ainda é mais tranquilo, mas a volta... a volta de 3 meses, né? E aí também eu estudei como é que é a sensação de uma mulher nas várias fases da gravidez até os 3 meses. E vou narrando isso, aonde que Maria e Isabel teriam conversado. Então era na fonte, porque as mulheres iam na fonte, os homens não podiam ir na fonte. Era lá que as mulheres falavam mal dos maridos, mas Maria não falava mal. Mas ela levava Jesus na fonte até os 5 anos só. Depois o E era menino lá que tinha que ir depois com o ela pai. ouvia das vizinhanças sobre Jesus e as coisas que estava fazendo aí na redondeza. Exatamente. E o Jesus, a partir dos 5 anos, ia com José no mercado, que era na porta da cidade. Aí você já começa a imaginar o cotidiano de Maria de Nazaré, né? Que é uma história muito bonita. Eu me apoiei em muitos livros, né? Que mostram como era a vida, o que comia, né? Como era o café da manhã, quando tinha, como é que se tinha almoço, se tinha jantar, como é que eram as orações, os beiracá, né? As diversas bênçãos. Então foi uma satisfação. Você sabe que eu escrevi o livro todo aqui na cidade de Brusque. Comecei no dia 25 de dezembro e terminei no dia 25 de janeiro. Me enclausurei nas férias e escrevi esse livro. Saía para as missas. Só Nos para as ajudou missas. bastante no período aí. É Exatamente. outra questão ali da proximidade, né, da vida de Nossa Senhora, é esse Jesus humano, né, porque grande parte da vida de Nossa Senhora, pouco se fala de Jesus, da sua infância, né, depois a vida escondida, como a gente diz. Mas essa sintonia de mãe e filho, né, essa intimidade de olhar, de encontro, perpassa, né, a imagem que vai também desde a infância até na Assunção, de Jesus que pega nas mãos de Nossa Senhora, que beija as mãos de Nossa Senhora, né? Essa intimidade de filho que Isso é se bonito, volta à mãe, né? que é É muito... costume o filho pegar a mão da mãe, Deus te abençoe, Deus abençoe tuas mãos, mãe. Desde criancinha, né? E você imagina que a intimidade de um filho com uma mãe, sendo que ele ficou 30 anos com Maria, né? E mais ou menos quando Jesus tinha 20 anos, calcula-se que José faleceu, né? Então, durante 10 anos, ficou só Jesus e Maria em casa. Quem mora sozinho com uma outra pessoa, né, sabe o que significa uma vida a dois. Tudo tem que ser decidido a dois. Mãe e filho, ou então, eu estou aqui agora na quarentena, eu e minha mãe. Né? E hoje, por sinal,
nessa festa de Nossa Senhora do Carmo, a liturgia fala daquele evangelho muito complicado, né, que a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, eu falo sobre isso no livro, chegaram para ver o pregador, né? E alguém diz, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E aí Jesus diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E aí até minha mãe perguntava, nossa, mas que resposta atravessada essa de Jesus, não? Eu não sei, uma mãe ouviu isso daí, né? E aí eu falei para ela, olha mãe, mas a mãe falou a mesma coisa para mim. Lá em Governador Celso Ramos, quando teve encontro de apostolado da oração, aconteceu uma vez, Padre Delmar, que eu vim de São Paulo até Florianópolis e a minha mãe de Brusque com a minha prima, acho que a minha irmã também, foram para o encontro. Eram 5.000 pessoas do apostolado da oração, encontro estadual, se eu não me engano. E aí eu fiquei pregando, mas não vi onde é que ela estava. E a gente só foi se encontrar depois do almoço. Acho que ela ficou até sem almoço naquele dia. E aí eu perguntei, nossa mãe, por que a mãe não falou? Podia ter subido aqui para ficar no palco, era um lugar grande, enorme. Ela falou, mas tu acha que eu vim aqui por causa de ti? No ano passado tu não estava aqui, eu já vim. E no ano que vem tu não vai estar e eu vou vir também. E eu acho que Maria não estava lá simplesmente para ver o sucesso de seu filho. Ela era uma seguidora de Jesus. E aí Jesus dá aquela resposta, vocês pensam que ela está aqui porque ela tem um prestígio por ser a minha mãe? Não, ela está aqui porque ela é cristã, porque ela é seguidora, porque ela é discípula, porque ela faz a vontade de meu Pai. Então, a Maria é singular por ter dado à luz o Filho de Deus, por ser a mãe de Deus, é o lugar do toque do verbo na terra, né? O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Mas depois ela tem o mérito de ter se tornado seguidora, discípula, modelo para nós de seguimento, não é? E isso vai aparecendo bem no livro, essa relação mãe e filho. Nessa passagem, inclusive, você fala, né, há um discreto elogio, né, à Nossa Senhora, e na sua sensibilidade de mãe, né, e daquela que é a primeira a fazer a vontade do Pai, há de compreender, né, e isso também para ela não era motivo de orgulho, mas, né, de colocar-se a serviço, que é a marca, né, de toda a história de Nossa Senhora, alguém que sai para servir, né, e saber que um sim que ela deu, né, na cozinha, como você coloca no texto, né, no meio das panelas, teve uma repercussão, né, e produziu os efeitos que até hoje nós colhemos como igreja. Isso é revolucionário, hein? Maria, quer dizer, Deus manda o anjo Gabriel anunciar, ele vai no templo. Primeiro ele vai tentar a solução na matriz, né? Lá no templo de Jerusalém, no CPP. Tem aqui todo o CPP está assistindo a gente. Pensa assim, vai resolver tudo no CPP. Mas boa parte das coisas se resolve mesmo é na cozinha, né? Na mesa da refeição e não na mesa da reunião. Às vezes a gente quer resolver tudo na base da reunião, mas muita coisa tem que ser na base da refeição, ou seja, na base do encontro, como diz o Papa Francisco, da cultura do encontro. E aí aquele anjo Gabriel vai para Deus e diz, olha, o Zacarias lá não entendeu muito o negócio, acabou ficando até mudo. Aí Deus diz, claro, você tentou em Jerusalém, mas devia ter tentado lá na Galileia. Mas o que pode vir da Galileia? Não, vai lá procurar uma tal de Maria de Nazaré, uma Miriam, né? E aí nós conhecemos o resto da história, né? Que Maria... Depois o livro vai narrando a crise de José, o motivo por que ele queria abandonar Maria, e as bodas de Caná, e a fuga para o Egito, e todas essas coisas vai... muita gente me diz assim, depois que eu comecei a ler o livro, aí que eu entendi a verdadeira Maria. Porque antes a minha Maria era essa Maria pintada, da devoção. Minha Maria era só essa Maria, salve rainha, Nossa Senhora, né? Mas agora essa Maria está muito próxima da cozinha da gente, porque ela é uma mulher singular, não é? Mas é uma mulher totalmente humana, não é? E que serviu de modelo e serve de modelo para todos nós e continua intercedendo junto com a igreja. Muito bem. O Padre Dilmar, deu 9 horas aqui, tem umas pessoas pedindo para entrar, vamos acolher esse povo aqui. Tem a Silvia, a Tereza e a Luzia. E se tiver alguém aqui de Brusque que está nos acompanhando pelo Face, que quiser entrar dentro da sala agora, pode entrar. Né? Tem... Aí, ó, já entrou
Ah, mas eu vou tirar o som de todo mundo aqui, porque senão vai dar o maior forféu aqui. Agora vamos aceitar mais gente aqui dentro da nossa live. Que beleza! Lourdes está agradecendo, Lourdes Crespe, agradecendo ao Padre Diomar por esse movimento maravilhoso. Raquel Mendes, né, quiser participar aqui dentro da live, o Raquel, você tem o link aí. Então aqui já tem um monte de gente, por favor, abram os seus vídeos, belas, né? Porque tem 5 que estão escondidinhos, assim, então querem ouvir, mas não tem imagem. A minha irmã já abriu e desabriu. Márcia Miné Geraldo é coordenadora da pós-graduação em Mariologia, lá em Aparecida. Hoje, aliás, Padre Delmar, enquanto o pessoal vai entrando aí e vai abrindo suas câmeras, som vocês não têm ainda, porque eu vou dar o som para vocês daqui a pouquinho. O nome do livro, Margarete, é A Verdadeira História da Virgem Maria. Estão perguntando aí nos comentários do Face. Estamos mantendo aqui 233 pessoas. Obrigado para você que está nos dando toda essa audiência hoje, né? Uma noite de quinta-feira. Hoje, a Academia Marial de Aparecida completa 35 anos. Ela foi fundada no dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Então, queremos dedicar aí também um pouco dessa live à Academia Marial de Aparecida, que tem tantos feitos. Eu não sei por que o pessoal está com a câmera desligada. Pode ligar a câmera. A Ana, vou denunciar aqui as pessoas que estão sem câmera. Eu acho que é porque estão descabelados. A Silvia, a Sônia Petrus, que estava um pouquinho descabelada, mas já se encabelou de novo. Tá bom, tá bom. E a Jerusa está quase dormindo ali no sofá da sala. Ô, Jerusa, se colocar o celular na horizontal, Ana, fica melhor. Isso. Vira o celularzinho assim para frente, para ficar em pé. Agora, se tiver com o Facebook ligado, é bom desligar, senão vai dar microfonia. Luzia, seja bem-vinda. E você está vendo quem está dentro da sala aqui, quer fazer uma pergunta? Quem que é? A Sônia Sônia Petrus, que é do CPP? Editora Planeta, Miriam. Ah, peraí, desculpe, eu tenho que ativar seu som. Agora está ativado, Padre Omar. Muito obrigado. Já estava mandando uma mensagem aí. Agora estou com você. Então, olha que uma bom. palavra de pároco saber aí pro nossos seu paroquianos aí. Vou dar a palavra para a Márcia, que hoje teve lá na celebração dos 35 anos da Academia Marial. Foi isso, Márcia? Ativei aqui. Boa noite, Padre Joãozinho. Boa noite, Padre Nomar. Foi isso mesmo. Estive hoje lá, 35 anos da Academia Marial de Aparecida. Foi uma celebração muito bonita com o Padre Ulisses e Padre Catalfo. E são 35 anos de caminhada da Academia Marial de Aparecida. Foi uma alegria muito grande estar lá hoje e num dia tão especial de Nossa Senhora do Carmo. Foi muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei, porque eu acompanhei seus estudos sobre o cotidiano de Maria de Nazaré. O padre Diomar estava falando sobre essa questão, que no livro aparece muito bem, de Maria no dia a dia. Como é que Maria tomava café da manhã? Como é que Maria jantava? Como é que Maria lavava roupa? Então, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que você sabe. Como é que Maria lavava roupa? Ela usava sabão, usava omo? Não tinha omo. Foi um privilégio muito grande me aproximar desse cotidiano de Maria de Nazaré durante a pós-graduação de Mariologia, da qual eu fui também aluna da primeira turma. E lá eu tive a oportunidade de me interessar por esse tema a partir do livro, né, do Clodovis Boff. E aí eu fiz uma pesquisa e foi muito bom. Realmente não tinha omo naquela época,
não tinha, tudo era muito manual, tudo tinha que ser feito. A roupa era lavada no rio, a água era trazida do poço na cabeça, em jarros na cabeça. Era tudo assim muito precário, mas muito repleto da presença de Deus em todos os momentos do dia. A preparação da comida também era em conjunto no pátio, em comum no pátio, forno partilhado também, e tudo muito manual, mas ao mesmo tempo muito repleto da presença de Deus. Principalmente desde as primeiras orações do dia, a forma também como dormíamos, em esteiras no chão de terra, e depois Maria tinha que recolher essas esteiras para depois preparar o café. E para tomar Era banho, como é que eles bastante... faziam, hein? Como é que faziam para tomar banho? Como é que Maria tomava banho? Tinha um lugar especial para tomar banho, mas não podia tomar banho todos os dias, né? Porque não tinha espaço para isso. Então, era muito difícil para a mulher que vivia também naquela realidade do tempo dela, da lei do puro e do impuro. Então, ela tinha assim, uma dificuldade muito grande de ter contato com uma higiene adequada, era tudo bastante precário, mas era um lugar específico para esses banhos, mas bastante restrito e precário. É verdade que Maria comia gafanhoto? Olha, Padre Joãozinho, eu não encontrei isso no livro, que ela comia gafanhoto, mas eu sei que tudo era preparado com muito zelo, toda a alimentação era preparada pela mulher, os papéis eram bem definidos nos clãs, né? Bem definidos os papéis do homem e da mulher, e a mulher estava totalmente voltada para todos os cuidados com a casa, com os filhos. A criança ficava aos cuidados da mãe até os 5 anos de idade. Somente após os 5 anos de idade, então, que o menino, né, no caso Jesus, passava então aos cuidados do pai, José, que iria passar para ele toda a Torá, as leis e também o ofício de carpinteiro, né? Na verdade, havia mais de 200 tipos de grilos, né, que não eram como os nossos grilos, eram gafanhotos, não é? Comestíveis. Quando se diz que João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, não é porque era exótico, era porque era o que era mais comum, né, de se encontrar. E pelo menos 5 deles faziam parte da culinária diária de Maria. Mas o pão todo dia, né? Pão com óleo, etc. Márcia, muito obrigado aí pela sua presença, né? Tem aqui também a minha irmã, a Ana Carolina. A Ana, que já recebesse o livro de presente do teu irmão? Não, não recebi ainda. Estou esperando esse livro ansiosamente, mais ansiosa agora, depois de ouvir todas essas histórias. Olha ali, o padre Diomar Mas já está marcado, né? O padre Diomar já recebeu e meu irmão, no sangue de Jesus, de congregação, do Sagrado Coração de Jesus, já recebeu, e minha irmã de sangue não recebeu. E nós estamos aqui pertinho, né? Olha o que a pandemia tem feito. Essa pandemia, mas muito bem. Então, essa é a Ana. Depois tem aqui o iPhone do Bruno, mas eu não sei quem é essa que está com o iPhone do Bruno. Como é seu nome? Deixa eu ativar seu som aqui. Como é seu nome? É José, padre, é o do meu filho. É a Maria José. Maria José também é estudante de Mariologia. Estava tentando descobrir... que o meu descarregou a bateria, aí... Pronto, já corrigi aqui seu nome como Maria José agora. O que mais te admira em Maria, Maria José? Você que tem o nome de Maria e do esposo, José. É a própria Sagrada Família numa pessoa só. Pior que é. Pior não, bom, né? É o exemplo, né, padre? O exemplo de vida, de tudo que ela passou. E
mostrou para a gente e, através dela, ela trouxe o Salvador, né? Sabe de uma E a coisa? gente tem que passar por essa situação hoje, né? É Com essa verdade. pandemia, né? Você está aí no Espírito Santo? Tô em Vila Velha. Beleza. Ó, eu pensei que escrevendo esse livro, depois de dar 20 anos aula de Mariologia, agora escrever um romance mariológico, eu já sabia quase tudo sobre Maria. Padre Diomar, eu estava ouvindo um padre muito devoto de Nossa Senhora, o padre Mariano, lá de Taubaté, fazendo uma homilia, e vejam só o que ele falou, que nunca, sinceramente, com toda humildade, eu vou falar, nunca me passou pela cabeça, não sei se já passou pela sua cabeça. O que poderia significar aquela frase de Simeão para Maria: uma espada transpassará a tua alma? Eu penso nas 7 dores de Maria. Você não pensa nisso, Padre Omar? É. Sabe o que ele disse? A espada, pelo menos em 4 vezes na Bíblia, é símbolo da palavra de Deus. Né? A espada do Espírito, que está lá em Efésios. Depois tem outros textos do Apocalipse. Né? Sempre a palavra ela é penetrante. Inclusive, o apóstolo Paulo aparece com uma espada. Não porque ele era guerreiro, mas porque ele era um evangelizador. A espada na Bíblia significa a palavra de Deus. Nós somos combatentes com uma espada, a espada do Espírito. Essa espada é do Espírito porque ela penetra até a alma. Então, veja só, uma espada transpassará a tua alma. A palavra de Deus transpassará a tua alma. Eu achei, assim, isso de uma beleza fantástica, que não é simplesmente uma espada de dor, mas é uma espada de amor. Já tinha passado pela sua cabeça isso, Padre Omar? Opa, deixa eu ativar seu som. Isso, muito obrigado. Eu fiquei encantado quando na aula... Desculpa, Padre Omar, desativou aqui. Agora, cada um que quiser desativar está autorizado. Ouvindo agora? Beleza. Ok. Eu fiquei encantado quando na aula o Padre Mariano falava exatamente disso, falando de São Paulo, né? Ele é o grande especialista das cartas paulinas, né? Gosta dessa área. E aí ele aprofundava essa dinâmica, né, da palavra como espada que transpassa, que toca profundo, né? E aí fazia essa analogia. O Padre Mariano, inclusive, esteve aqui dando formação sobre Apocalipse no início do ano, na abertura do ano pastoral, né? Os nossos paroquianos o conhecem, tiveram a oportunidade de colher da sua sabedoria, da sua simplicidade, né? Mariana também. Então, quer dizer, sempre existe uma oportunidade de a gente aprender algo a mais. Né? Nesse livro mesmo, teve um momento que, assim, vários momentos, eu aprendi escrevendo, mas um dos mais tocantes para mim foi o momento da Assunção. E tem muito brusquense aqui assistindo, vão entender exatamente o que eu vou dizer. Por quê? Porque aqui em Brusque, existe uma grande festa, que vai ser agora em agosto, que é a festa da Zambuja. Né? A Zambuja, na verdade, é a festa da Assunção, dia 15 de agosto. A minha avó queria muito ter uma filha que nascesse no dia de Nossa Senhora da Glória. E ficou fazendo cálculo, não sei como é que fazia isso. E com a minha mãe, deu quase certo. Minha mãe nasceu perto da meia-noite do dia 14 de agosto. Né? Minha avó queria ter registrado ela no dia 14, mas o meu avô era muito justo, tipo José, né? Registrou ela no dia 15. Hoje minha mãe sabe que dia 14 já é véspera do dia 15, portanto, liturgicamente já se celebra Nossa Senhora da Assunção. Eu estava aqui nessa mesa onde eu estou, aqui nesse quarto, sobre a Nossa Senhora das Graças, que está ali atrás, aqui em Brusque, no Jardim Maluche, escrevendo esse livro durante 30 dias, né? E tudo que eu escrevia, eu contava para minha mãe. E ela sempre perguntava, e a hora da Assunção? E Nossa Senhora da Assunção? Como é que foi a Assunção? Me conta como é que foi a Assunção. E o problema da Assunção é que tem 2 tradições. Uma que Maria subiu aos céus, ou foi levada aos céus em Jerusalém, e a outra em Éfeso. E as 2 são muito fortes e igualmente antigas. Alguns falam de dormição de Maria, outros de trânsito de Maria, outras de Assunção. O dogma da Assunção, 1951, com Pio XII, né?
não fala que Maria morreu, simplesmente terminado o curso de sua vida terrena, foi levada aos céus de corpo e alma. Ok, então, o que eu imaginei e pesquisei e coloco com muito fundamento aqui nesse livro? Que depois de algum tempo, Maria vai para Éfeso junto com João, aonde ele viveu, onde está até hoje o túmulo dele, e lá em Éfeso, as pessoas perguntam, mas é verdade mesmo? Você é a mãe de Jesus? Ela diz, sim. Não, mas então ele nasceu de uma mulher, né? E ali pelo ano 52, 51, logo depois do Concílio de Jerusalém, Paulo escreve a carta aos Gálatas. E onde que ele escreve? Em Éfeso, né? E o que ele diz nessa carta escrita em Éfeso, no capítulo 4, versículo 4? O texto mais antigo de Maria. Ele diz assim, que na plenitude dos tempos, Jesus nasceu de uma mulher. Isso, falado para um ambiente gnóstico, que os deuses não podem nascer de uma mulher, tem que nascer dos deuses, né? Era extremamente revolucionário, porque dizia então que Jesus era verdadeiramente humano. E Maria contava essas histórias para aquele pessoal, e eles se interessavam, porque afinal de contas, então, o verbo se fez carne, habitou no meio de nós, que foi o evangelho de João, e conversa vai, conversa bem, ela começa a ter sonhos. E ela sonha que ela está em Jerusalém, já bem idosa, cercada pelos apóstolos, e que ela adormece e eles a colocam num sepulcro. Só quem está faltando, é claro, é o Tomé, né? Tomé sempre fazia falta, mas ele estava na Índia evangelizando. Aí quando ele chega, ele pede para abrir o túmulo, e ela vai sonhando isso lá em Éfeso, né? Vai tendo esses sonhos e ela conta para o João. Ó, João, eu estou sonhando que que eu adormeci, eles me colocaram num sepulcro, e João, adormeci, não acordava mais, colocaram num sepulcro e só faltava o Tomé. Aí num dos sonhos o Tomé apareceu. E aí ele disse, eu quero ir lá ver. Aí abriram o sepulcro, isso é da tradição. Abriram o sepulcro e o corpo dela não estava lá. Por isso que veio em Jerusalém a tradição de que Maria teria sido elevada aos céus, assunta aos céus. E aí eu conto que toda noite que ela tinha um sonho, ela contava para o João. Até que chegou um dia, no meio do sonho, os apóstolos não estavam mais rezando ao redor dela e ela sentiu um beijo na mão, aquela história do beijo na mão. E aí ela abriu os olhos e aí ela ouviu uma voz que diz assim, Deus abençoe tuas mãos, minha mãe. Né? Como ele fazia quando era criança. E aí ela abre os olhos e vê Jesus, e aí ela entendeu que ela dormiu na terra e acordou no céu. É assim que eu tento tratar poeticamente, mas também com fundamento histórico, o dogma da Assunção de Maria, como dormição, né? Não como elevação, mas como dormição, adormecer em Deus. Que é uma forma com que os santos padres tratam, inclusive Jesus, né? Do lado aberto de Cristo dormindo na cruz, nasceu sangue e água. Um dia ainda vou escrever um livro sobre o sono, né? Já ouviu falar do sono de São José, né? São José dormindo. Papa Francisco é devoto do São José dormindo. Eu acho muito bonito esse negócio do sono, porque tem a ver com o sono de Adão, né? De onde Deus, durante o sono de Adão, Deus tira a sua metade, que é a Eva. E durante o sono de Jesus na cruz, tira a outra metade, que é a igreja. Então, nós nascemos do lado aberto de Cristo na cruz. Somos o Sagrado Coração de Jesus, isso tem todo sentido. Bom, essas coisas estão todas aqui dentro do livro, inclusive sobre o terceiro segredo de Fátima, que está todo revelado aqui assim. Tem gente que diz assim, qual que é o terceiro segredo de Fátima? Leia o livro e você vai descobrir. E não sou eu que dou a interpretação, não. É o Papa Bento XVI antes de ser Papa, que é o Rato. Você chegou nessa parte, do terceiro segredo de Fátima? Sim, eu li todo. Inclusive tem aqui a réplica, deixa eu pegar aqui. Uhum. A réplica do texto de Lúcia. A historinha é muito engraçada, né? Porque o bispo de Leiria pediu para Lúcia escrever a terceira... É um segredo só, na verdade, com 3 partes. Escrever a terceira parte do segredo. Aí a Lúcia escreveu
Isso lá pelos idos de 1940, eu acho, né? E aí ela escreve e diz assim, para ser aberto só daqui a 20 anos. Aí, já que o bispo não pode abrir, mandou para o Papa. O Papa olhou e mandou arquivar. Não leu. O Papa Pio XII. Mas quando chegou o Papa João 23, já era 1959, 60, ele pensou, por que não, né? Traz aqui o bilhete, traz aqui o envelope. Aí trouxeram o envelope para ele, ele abriu, leu, fechou, entregou para o secretário e disse, não deixa mais ninguém abrir. Aí todo mundo ficou curioso, imagina, o que estava escrito lá dentro daquele segredo, né? Que ninguém podia abrir. Chegou o Paulo VI de novo, abriu, entregou para o secretário e disse, pode arquivar, não deixa mais ninguém ler. E aí veio aquela história, que era o fim do mundo, que é 3 dias de trevas e um amontoado de fantasias. E chegou João Paulo II e não abriu. Não sabia, nem lembrou que tinha aquele envelope de Lúcia. E Lúcia ainda era viva. Aliás, os dois faleceram muito pertinho, né, em 2005. Se eu não me engano, a Lúcia foi em fevereiro e o João Paulo II em abril. Abril. Foi abril, né? Aí a Lúcia, o João Paulo II, sofre o atentado no dia 13 de maio de 1981. Aí ele lembrou, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, tem um tal de envelope, mandou buscar o envelope quando viu qual que era o segredo? A morte do Papa. Aí ele chama o Ratzinger, que era o seu secretário, que depois ficaria Bento XVI, e diz, olha aqui, ó, o terceiro segredo de Fátima é que o Papa sofreria um atentado e seria morto. Por que eu não morri? Aí, quem quiser saber, a resposta tem que ler o livro. E vale a pena, porque o Ratzinger escreveu muito bem, de maneira muito profunda, significativa. Eu só digo uma coisa sobre o Ratzinger. Esse comentário dele ao terceiro segredo de Fátima precisaria ser lido por muitos teólogos, né, que não aceitam visões e nem locuções como formas, mediações legítimas da experiência de Deus. Toda pessoa que faz uma experiência de Deus legítima ouve a voz de Deus no seu coração. Deus fala de verdade. E aí o Ratzinger diz que, inclusive, pode ter visões, mas que ele chama de visão imaginativa, né? Porque ele vê com um olhar interior. Então, ele tem o olhar interior, mas é fantástico o texto dele, é uma preciosidade de teologia espiritual sobre quem tem essa experiência visionária, né? E que a igreja vai discernir se é legítima ou se não é legítima, vai olhar se o sujeito que está vendo não é biruta, né? Se a mensagem dele é ortodoxa, se converge com a igreja. Então, tem até vários documentos da igreja sobre o discernimento das visões. Mas é preciso reconhecer que o fenômeno aparicionista, seja Guadalupe, Aparecida, né? Que não tem aparição, né? A única que se chama Aparecida não teve nenhuma aparição, né? O encontro de uma imagem, simples assim. Então, mergulhar nos mistérios de Maria é uma coisa maravilhosa. Ô Padre Dilmar, no começo da nossa live, eu falei que tudo começou quando em 2005 eu fui para Roma, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer um negócio aqui para a conclusão da nossa live. Vamos ver se eu vou conseguir. Tá aparecendo aí um quadro ou tá tudo escuro? Agora apareceu, tá ok. Parece a nossa casa geral então, já aí. Aqui, ó, a mãozinha aparece aí? Sim. Girando, ó. Esse lugar aqui é a nossa casa em Roma. É o que a gente chama de colégio internacional, né? Foi aqui que começou tudo do livro em 2005. Eu estava aqui para estudar, né? Mas eu tinha que ir até na Universidade Gregoriana. Então, como é que você faz? Você desce esse morro aqui, ó, né? Quem tem o livro, quem já leu o livro, vai ler o livro, vai gravar muito essas imagens aqui, ó. Você desce essa montanha aqui, que é alta pra caramba,
né? E pega um ônibus aqui. Eu digo até qual é o ônibus. Aí você vai andando. Tá andando aí? Andando. Tá movimentando aí? O ônibus, vamos ver se eu consigo fazer. Ele passa do lado do Vaticano, né? Como nós estamos em live, estamos transmitindo, olha lá o Vaticano, né? Ele passa aqui do lado do Vaticano, aqui está o Vaticano, tá dando para ver? Deu, né? Sim, Tá vendo o perfeito. Está Vaticano bem em aqui? cima dele. Beleza. Aí continua, né? Atravessa essa ponte aqui, né? E pega essa avenida aqui, ó, que chama Gregório VII. Perdão, Gregório VII não, Vittorio Emanuele. Gregório VII era anterior. Aqui, ó, onde está a minha mãozinha aqui, ó, é a Piazza Navona, onde tem a Embaixada Brasileira. Aqui é o tal do Pantheon, né? E olha quanta igreja tem, né? Vai chegar até aqui, ó. Esse lugar aqui, que parece um jardim mal cuidado, é a Piazza Argentina. Né? Aqui o Padre Deon andava. O Padre Deon morava aqui assim, ó, nesse lugar do lado do Pantheon, e esse daqui era o lugar que ele caminhava, né? E aqui é onde foi morto Júlio César. Até tu, Brutus, meu filho, lembra dessa história? Eu conto no livro isso daqui. E aqui está, logo aqui do lado da Piazza Argentina, está a igreja de Santo Inácio. Aqui, no tempo de Santo Inácio, era uma igrejinha de beira de estrada. Aqui na frente tinha a tal da Madonna della Strada, né? Aqui era o Palácio Venezia, que hoje não é mais, não tem mais isso. Aqui é a igreja de São Marcos, mas era aqui que morava o Papa, né? Então, quem vinha a Roma chegava até o cuidado dos jesuítas, aqui, que depois foi construída essa grande igreja, e a imagem foi colocada aqui para dentro, né? Hoje ela está aqui embaixo dessa abóbada. No lado direito tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus, aquela com Jesus mostrando o rosto, que a gente conhece, São Francisco Xavier. Do outro lado tem o túmulo de Santo Inácio de Loyola, e do lado a Madonna della Strada. Aqui, para chegar na Gregoriana, é um pulinho, né? A Gregoriana está por aqui, na Praça Piazza della Pilota, se eu não me engano, por aqui assim, tá a Gregoriana. Então, a pé é o quê? 5 minutos de caminhada, né? Tudo muito perto aqui. Aqui está como é que chama? O Fórum Romano, né? Ó, Fórum Romano, e aqui eu vou chegar no Coliseu aqui, acho. Né? Não é isso? Vamos ver se chega no Coliseu. Que bonito isso, né? É um museu a céu aberto. Deixa eu ver se chegar só no Coliseu, que já... Aqui, ó. Chegamos no Coliseu. E aqui foi que tudo começou, a história que acabou dando origem a esse livro, A Verdadeira História da Virgem Maria. É isso aí, padre. 9h30. Bem. Há um detalhe ali que eu gostaria de recuperar, porque eu fico encantado quando, no tempo pascal, nós retomamos todos os textos do encontro com o ressuscitado, e como ele já não reconhece fisicamente, né? Maria Madalena reconhece pela voz, Maria, Tomé no toque, né? O lado aberto, e quando fala de Nossa Senhora, que está lá também, na comunidade reunida, para ela basta o olhar e o sorriso, né? Para mostrar essa intimidade da mãe e do filho, construído em história. Para ela não precisava palavras, para ela não precisava nenhum sinal externo. O olhar e o sorriso do filho expressava, né, que ele estava vivo. E acho que isso, né, é uma experiência que toda mãe tem com o seu filho, e que aqui no texto se reproduz muito bem, né, de maneira muito humana, essa intensidade, né, de encontro. Até recupero que estavam dormindo todos na mesma sala, né, que era no cenáculo, e tem umas coisas que às vezes passam despercebido da gente. Por que as mulheres voltam ao túmulo no domingo de madrugada? Porque quando Jesus morreu, na sexta-feira, já era Shabat,
já era 3 da tarde. Então, já estava começando o Shabat. Então, a sepultura, diz o Evangelho que elas levaram os óleos, né? Mas não dava tempo de ungir o corpo, porque não podia fazer nada no Shabat. Então, elas levaram, mas disseram, não, vamos para o Shabat, né? Deixa o corpo aqui e a gente volta quando terminar o Shabat. Então, domingo de madrugada, passou o sábado, né? Aí elas ansiosas, de madrugada, no domingo de madrugada, vão ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, e aí aconteceu tudo isso. Eu estou imagino no livro, aquela movimentação das mulheres lá no cenáculo, e até batendo em Maria, vamos Maria, convidando Maria para ir junto para o sepulcro. E ela não foi. O Evangelho não narra que Maria teria estado naquela experiência do ressuscitado no jardim em nenhum momento, mas no livro eu coloco Maria como você colocou aí, uma mulher que já tinha a ressurreição dentro dela, ela já tinha entendido que tudo aquilo era o que realmente estava na palavra, que ao terceiro dia ele deveria ressuscitar. Muito bem. Muito Obrigado bem, pela oportunidade, né, por cedermos esse espaço para a paróquia, aos nossos paroquianos e a tantos seguidores. Acho que o povo nem vai comprar mais o livro agora, porque já contamos toda a história. Ao contrário, já recebi algumas mensagens de onde eu compro o livro. Quem não é de Brusque tem que achar outro lugar depois. Então eu vou dar uma dica aqui, né, que é a minha cidade. Vou dar uma dica para quem é de Brusque, eu vou falar agora para quem é de Brusque, porque tem toda a livraria, todo shopping e tal, o livro já está, Planeta é uma das maiores editoras do Brasil, não é? Não é uma editora religiosa, né? Esse livro é um romance, está em qualquer boa livraria do país. Também pela internet, é só colocar a verdadeira história da Virgem Maria, você já vai receber aí. Então, para quem é de Brusque, na livraria O Caminho tem, e também na livraria São Luís Gonzaga, fala com o Fabrício lá que tem, né? Se não tiver, eu tenho alguns exemplares aqui na rua, como é que é? Rua Francisco Barreto Leme, não. Na rua Jerônimo Coelho, 244, aqui no Maluche, né? Então, se vier aqui, Ana, se tu quiser comprar mais alguns, aí eu te vendo com desconto para te ganhar um dinheirinho. Beleza? Pode ser minha revendedora. Eu estou falando isso porque ela tem um ótimo negócio aqui, que é a Urbani, olha, que está patrocinando esta nossa live. A Urbani faz camisas, são as melhores camisas de Brusque. Beleza, gente? Padre Omar, muito obrigado por estarmos juntos aí, né? Eu vou te dizer uma coisa que no meu Face o pessoal ficou em 200 participantes o tempo inteiro, o que significa 24 mil pessoas nos assistiram só no meu Face hoje, né? O Padre Omar é o meu pároco, São Luís Gonzaga, né? Podemos repetir essa experiência de lives, estando aqui ou estando em Taubaté, né? Para onde eu volto no sábado, podemos repetir essa experiência. Beleza? O pessoal obrigado, já agradeço. Aí. Vamos dar a bênção? Você pode nos dar a bênção, Padre Omar? Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Deus Pai de infinita bondade, depois de nos reunirmos, refletirmos e partilharmos sobre a vida, a história de Maria, nossa mãe, mãe de Cristo, mãe da Igreja, volvei o vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos e todos os que nos acompanham em toda parte deste mundo. Conceda-nos saúde, paz e proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela oportunidade.